Olá, somos alunas do terceiro período do curso de enfermagem da Unifev. Meu nome é Amanda. Meu nome é Maria Eduarda Fiore. Meu nome é Maria Eduarda Martins. Estamos desenvolvendo um projeto de extensão com o intuito de trazer informação para a população sobre os causadores da doença tricomoníase. Para darmos início ao nosso podcast, começaremos a falar um pouco sobre esse protozoário e qual a sua composição. O Trichomonas caracteriza-se por possuir em seus membros um número variável de flagelos, de 3 a 6, um citóstoma ou boca e uma estrutura peculiar em formato de bastonete, que, originando-se de blefaroplasto, passa através de todo o corpo do protozoário e ultrapassa sua extremidade posterior. No gênero Trichomonas, verifica a existência de 3 a 6 flagelos, órgão de locomoção e de captura de alimento, sendo que um dos flagelos se dirige para trás, formando uma típica membrana ondulante quando se locomove. Além disso, possuem periplasto, que é uma membrana delicada que recobre o parasito, o complexo cinético do flagelo, é um grânulo basal ou blefaroplasto, um citoplasma, sem diferenciação entre ecto e endoplasma, rico em glicogênio e pode ter pequenos vacúolos, sendo capaz em algumas espécies de fagocitar bactérias e eritrócitos. Axóstilos, em formato de fita, constituído pela justaposição de macrotúbulos e que se origina no blefaroplasto. Costa, estrutura em formato de bastonete, provavelmente de natureza esquelética. Citóstoma, abertura situada na origem do flagelo, e o núcleo, que é relativamente grande. A movimentação dos flagelos atrai alimentação e a membrana ondulante produz movimentos. Não há formação de cistos. As espécies comumente encontradas no homem são Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax e Pentatrichomonas hominis. O tenax é comensal, vive na cavidade bucal humana e também de chimpanzés e macacos. O hominis, comensal, habita no trato intestinal humano. O Trichomonas fecalis só foi encontrado em um único paciente e não existe certeza se o homem teria o seu hospedeiro primário. A espécie parasita é o Trichomonas vaginalis. Agora eu vou falar sobre o Trichomonas tenax, que é um flagelado de distribuição cosmopolita, cujo habitat é a cavidade bucal, no tártaro em volta dos dentes, nas cáries dentárias e nas bolsas de pus. E de todos os tricomonas do homem, o menor, medindo em média cerca de 6,5 micra. Morfologicamente, é muito parecido com o Trichomonas vaginalis. Apresenta membrana ondulante menor que o comprimento do corpo, costa estreita. Posteriormente, o flagelo recorrente não se esteriliza. Como nas outras espécies, não há formação de cisto. A multiplicação é por divisão binária do núcleo e longitudinal do corpo. Presume-se que a transmissão se dê pelo contato direto, como por exemplo pelo beijo, e não é patogênico. A tricomoníase pulmonar geralmente é causada por Trichomonas tenax aspirado. Homens adultos com doença pulmonar purulenta ou necrótica crônica geralmente são afetados. 68 pacientes foram previamente descritos. Um estudo russo demonstrou tricomoníase pulmonar em 19 de 112 pacientes, 17%. Principalmente em pacientes com câncer de pulmão, abscesso pulmonar ou bronquiectasia. Raramente a tricomoníase pulmonar pode ser causada por uma infecção intraabdominal, Trichomonas hominis, ou geniturinária, Trichomonas vaginalis. O Trichomonas tenax é geralmente considerado um comensal inofensivo da boca humana. Sua prevalência varia de 4 a 53% e pode exceder a da infecção vaginal em mulheres adultas. É frequentemente encontrado em pacientes com mais de higiene bucal. A identificação cultural é superior ao exame microscópio de preparação de esfregaço úmido, coloração de grão e coloração de Papa Nicolau. A tricomoníase pulmonar aspirada é uma infecção oportunista. Até que a questão da possível patogenicidade seja resolvida, deve-se administrar metronidazol. A doença pulmonar subjacente deve ser tratada vigorosamente. Seguindo aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a tricomoníase. A tricomoníase, ela é uma infecção genital causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis e a sua transmissão ocorre por meio das relações sexuais desprotegidas ou contato íntimo com secreções de uma pessoa contaminada. O que entraria nesse contato íntimo, pessoal? O compartilhamento de roupas íntimas, de calcinha,
ou até mesmo de biquínis, e também o compartilhamento de toalhas de banho. Por exemplo, uma pessoa contaminada vai e utiliza a toalha e logo em seguida você vai e utiliza a mesma toalha. Então, isso pode estar passando também a doença. Hoje, estima-se que anualmente, aproximadamente cerca de 143 milhões de pessoas no mundo estão infectadas por esse parasita. E por ser uma doença considerada assintomática, cerca de 70% dos casos não apresentam nenhum tipo de sintoma. Então, logo o indivíduo ele não percebe que foi infectado e acaba transmitindo sem saber. Em mulheres, essa doença ela é muito mais recorrente, correspondendo a aproximadamente 90% dos casos. E como as mulheres elas são mais afetadas pela tricomoníase, o risco de desenvolver complicações durante a gravidez é elevado, bem como a possibilidade de estar transmitindo a infecção para o bebê durante o parto. Agora falando um pouquinho mais sobre o protozoário, como a Duda mencionou anteriormente, nesse tipo de protozoário não há formação de cistos, então a sua reprodução ela é de forma sexuada. O seu principal habitat é a região íntima e na mulher ele vai estar se instalando principalmente no muco vaginal e na uretra. Já no homem ele tem maior predominância na uretra mesmo, porém tem sido encontrado em outras porções do sistema geniturinário. Já na nutrição, esse parasita ele é anaeróbico, então ele precisa de glicose para o seu crescimento e reprodução. Ele vai se alimentar principalmente de carboidratos, porém quando necessário ele também se alimenta de aminoácidos, como por exemplo a arginina, treonina e leucina. É importante ressaltar que durante o fluxo menstrual, o parasita ele captura nutrientes que são essenciais para sua regulação genética. E justamente por isso que a gente precisa prestar bastante atenção durante os períodos menstruais e o famoso período da TPM, porque nós mulheres consumimos muito doce durante esse período, ou seja, aumenta a ingestão de glicose, o que vai estar criando um ambiente perfeito para o protozoário começar a se reproduzir cada vez mais. Então, se por exemplo, antes você estava infectada, porém ainda não tinha nenhum sintoma, pode ser que durante esse período você apresente alguns sintomas que podem até passar despercebidos. Então é muito importante dar uma atenção redobrada durante esse período. E Maria Eduarda, quais são os sintomas da tricomoníase? Bom, nas mulheres, os sintomas costumam se iniciar durante ou após a menstruação. Então, como eu falei, é um período que precisa de atenção redobrada. Entretanto, em alguns casos, essa doença ela pode permanecer meses e meses sem apresentar nenhum sintoma, o que vai dificultar o tratamento. Dentre os sintomas, apresentam corrimento amarelo esverdeado, coceira, o odor fético e desagradável, irritação vulvar, dificuldade de urinar e dor durante as relações sexuais. Já no homem, os sintomas são mais singelos. Então, ele vai apresentar dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar e também coceira nos órgãos sexuais. Após você reconhecer os sintomas, a mulher ela deve procurar o ginecologista. Ele vai solicitar os exames laboratoriais, como a coleta de secreção vaginal, a cultura de secreção ou o PCR, além do Papa Nicolau. Nos homens, a maioria das vezes, a doença ela não apresenta sintoma. Devido ao homem ser assintomático, ele acaba não procurando o tratamento, o que, consequentemente, faz com que a doença se espalhe sem conhecimento do próprio, né? Inclusive, pessoal, eu vou deixar um adendo aqui sobre a tricomoníase para quem acha que ela não é uma IST tão preocupante igual as outras, por, na maioria das vezes, ela ser assintomática, aí que você se engana. Quem tem tricomoníase tem mais chances de adquirir AIDS. Isso mesmo. E como que isso acontece? O protozoário Trichomonas vaginalis, ele vai causar microlesões na parte interna da vagina, o que vai aumentar o risco de contrair AIDS, e não só AIDS, tá? Aumenta o risco de você contrair HPV e sífilis, fora outras enfermidades. Então é muito importante que você procure o tratamento médico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Trichomonas omnis, que também é conhecido como Pentatrichomonas omnis. Isso porque a maioria deles apresentam 5 flagelos. Eles têm um formato de pera, medindo cerca de 7 a 15 micras de comprimento por 4 a 7 micras de largura. Uma característica especial deles é que eles possuem em todo o seu comprimento uma membrana ondulante,
com flagelo livre na extremidade distal, ao contrário do que se observa nas outras duas espécies que falamos, nas quais a membrana ondulante não atinge a extremidade do corpo. Eles são organismos pequenos, de difícil fixação e coloração. Embora encontrado tanto no intestino delgado como no grosso, é mais frequente na última porção do ilho e do seco, onde se multiplicam abundantemente. Ele é um protozoário parasita que habita o trato gastrointestinal de mamíferos, incluindo o de seres humanos. Apesar de ser considerado um parasita comensal, ou seja, que não causa danos significativos aos hospedeiros, a presença do Trichomonas hominis no intestino humano pode estar associada a sintomas como diarreia e desconforto abdominal. E um fato importante da gente ressaltar é que o Trichomonas hominis, ele não é considerado uma espécie patogênica para os homens. Ele tem como a forma de transmissão a oral fecal, né, que é através de formas trofozoítas, e em muitos casos o que acontece com a pessoa, né, enfim, contaminada, provoca alguns sintomas como diarreia, dor abdominal, flatulência. E nisso, a gente consegue ter um diagnóstico dessa infecção através de observação microscópica das fezes, onde é possível identificar os parasitas, né, através da sua morfologia. E agora, para finalizar, vamos responder algumas perguntas. A primeira é: todos os tipos de tricomonas são patógenos? E não, nem todos os tipos de tricomonas são patógenos. Existem várias espécies de tricomonas, mas apenas algumas causam doença em humanos. Por exemplo, Trichomonas vaginalis é um patógeno conhecido que causa tricomoníase, uma infecção sexualmente transmissível. Outras espécies, como Trichomonas tenax e Trichomonas hominis, geralmente são considerados comensais, vivendo no corpo humano sem causar doença. A segunda pergunta é se esses protozoários, os tricomonas, podem estar presentes em ambos os sexos. E sim, esses protozoários podem infectar tanto homem quanto mulheres. Trichomonas vaginalis pode causar infecções no trato genital de ambos os sexos, embora os sintomas sejam geralmente mais evidentes nas mulheres. Nos homens, a infecção pode ser assintomática ou causar uretrite. A terceira pergunta é como a doença tricomoníase é transmitida. A tricomoníase é transmitida principalmente através do contato sexual. O protozoário Trichomonas vaginalis é passado de uma pessoa infectada para outra durante a relação sexual vaginal. O uso de preservativos pode reduzir o risco de transmissão, mas não elimina completamente a possibilidade de infecção. E a última pergunta é se o Trichomonas hominis tem a ver com o homem. E o nome Trichomonas hominis não se refere especificamente aos homens, mas ao fato de que esse protozoário é encontrado em seres humanos. Trichomonas hominis é comumente encontrado no trato intestinal humano e geralmente não é considerado patogênico. O nome hominis deriva do latim e significa do homem, ou do ser humano, indicando a espécie hospedeira, não um gênero específico.